Vamos que vamos, então. Livro 4, capítulo 1, onde ele vem e coloca para vocês o seguinte, ó. Unidade 1, clima e tempo meteorológico. Unidade 4, desculpa. Clima e tempo meteorológico. Capítulo 1, movimentos da Terra. Aí eu pergunto para vocês, sexto ano, vocês lembram quais são os movimentos da Terra? Rotação e translação. Rotação e translação, show. Mateus, show. Coitado, na hora que ele ia responder, responderam antes, mas está tudo bem. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, qual a diferença entre eles? O que é a rotação? O que é a translação? Quem me dá o dia e a noite? E quem me passa, vamos botar assim, as estações do ano? E como eu comprovo isso? Vamos? Qual a pergunta, professora? Show, voltou. Qual a diferença? Vamos lá. Vocês me falaram que os movimentos são rotação e translação. E aí eu pergunto para vocês, qual a diferença entre eles? Qual o giro que eles fazem? Quem gira ao redor da órbita? Quem gira ao redor do Sol? Quem me dá o dia e a noite? Quem me dá as estações do ano? Essa foi a pergunta. Eu não sei qual é qual, mas eu sei que é a volta em torno do Sol e o outro é a volta em si mesmo. Sempre quando eu falar de rotação, é do próprio eixo. Gira ao redor do próprio eixo. Se eu falo de translação, eu falo que gira ao redor do Sol. Então, vamos lá. Vocês falaram para mim que existem dois movimentos. Tá, show, Alice? Dois movimentos, rotação e translação. O movimento de rotação é o giro ao redor do próprio eixo. E movimento de translação é ao redor do Sol. Então, eu venho e falo o seguinte, ó. Se a rotação é o giro ao redor do próprio eixo, ele vem e coloca para vocês aí, ó, que isso acontece, tem a duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas para a gente, vamos botar assim, eu falo para a gente estudar ou para a gente entender melhor, eu venho e falo que ele convencionou 24 horas, ou seja, um dia. Por isso que a gente tem lá o ano bissexto, por causa dessas horas aí. E aí, eu venho e falo o seguinte, se ele gira ao redor do próprio eixo, se essa duração é de 24 horas, então o movimento de rotação vai me dar dias e noites. Vai me dar, não, né? Vai dar ao tempo dias e noites. Então, o que ele vem e coloca para vocês no capítulo aí da página 230, capítulo não, parágrafo, desculpa. Ele vem e coloca assim, ó, o Sol está em constante processo de emissão de energia, como a energia luminosa. Ao realizar o movimento de rotação, a parte do planeta que estiver voltada para o Sol receberá a luz desse astro, resultando em uma face iluminada e, consequentemente, a formação do dia. Já a face oposta, ou seja, a face que não recebe a luminosidade solar, estará no período noturno, até que sua face esteja iluminada após 12 horas. Professora, mas você não falou que tem a duração de 24 horas aproximadamente? Sim, mas como gira ao redor do próprio eixo, ou seja, essa parte está sendo iluminada, consequentemente as outras 12, ó, continua esse giro. Então, por isso que até que seja iluminada,
numa duração aproximadamente 12 horas. Isso, rotação. Duração de aproximadamente 12 horas me dá o dia e a noite. Por quê? Porque a rotação é em torno do próprio eixo, ao redor do próprio eixo. Quando eu venho para a translação, ou seja, ao redor do Sol, o Sol não aquece? Se o Sol me aquece, eu venho e falo que ele já me dá uma outra situação. Ele já me dá o clima, ele já me dá as estações do ano. Ele já passa a deixar, vamos botar assim, entre aspas, né? Deixar de dar dia e noite, que isso é um movimento de rotação, e passa a me dar as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Tanto que ele vem e coloca o seguinte, ó. Deixa eu ver a parte. Lá embaixo, ó. Sabemos que o movimento de translação em conjunto com o eixo inclinado da Terra ocasiona estações do ano. Dias de início dessas estações são denominadas equinócios e solstícios. Os equinócios, ele vem e coloca aí na página 231 lá embaixo, ó. Vou botar Tainá. Os equinócios ocasionam dias e noites com a mesma duração nos hemisférios norte e sul, ou seja, nos dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luminosidade. Ou seja, se ele me dá a mesma quantidade de luminosidade nos dois hemisférios, eu não vou falar em relação a dias e noites, eu vou falar em relação às estações do ano. Aí, já os solstícios, que iniciam verão e inverno, confirmou o que eu tinha ainda em dúvida. Promove uma maior iluminação em um dos hemisférios. Ou seja, o que você vai levar para casa, para o almoço, para o café da manhã e para a janta e para a vida. Rotação ao redor do próprio eixo. Vai me dar a duração de 24 horas. Vai me passar o dia e a noite. Translação ao redor, vamos botar assim, o giro ao redor do Sol. Se é ao redor do Sol e o Sol me dá vamos botar assim, um tempo quente ou o tempo frio, quando eu estou distante, vai me passar as estações do ano. Foi até aí? Para mim, travou todo mundo. Foi, gente? Show! E aí, na página 232, ele te dá aí, ó, as estações do ano. Ele te dá um gráfico aí com os meses e as estações. E vem assim, ó, as estações do ano apresentam diferentes características dependendo da latitude em que nos localizamos. Ou seja, as estações têm relação com a proximidade com a que estamos na linha do Equador. Aí ele te dá aí, ó, primavera, verão, outono e inverno. Primavera, de setembro, outubro a novembro, onde nós estamos. Período de irregularidade climática, marcando o final da estação de seca, o início da estação chuvosa. As temperaturas são amenas e os dias começam a ficar mais longos que as noites. Além disso, diversas espécies de plantas têm seu período de floração durante essa estação. Quando eu venho para dezembro, janeiro e fevereiro, eu já falo que é verão. Períodos em que os dias são mais longos que as noites. Além disso, há maior radiação de luz solar, resultando em temperaturas e umidades relativas do ar mais elevadas. Devido ao grande aquecimento diurno no período da tarde, é frequente a presença de chamadas chuvas de verão. Tanto que a gente fala assim, ó, janeiro, o mês que mais chove, são as chuvas de verão. Março, chuvas de março, marcando o final do verão e o início do outono. Vem sempre isso. Lógico que temos essas estações baseadas no clima
das temperaturas, vamos botar assim, baseado nas temperaturas, quando, vamos botar assim, a poluição era bem menor do que atualmente, né? Sabemos que quanto mais poluído, maior a temperatura. Quanto maior a quantidade de gás carbônico emitida na atmosfera, mais quente fica aquele local. Mas não significa que estamos mudando as estações do ano. As estações do ano existem ali. Mas, professora, mas agora o calor está sendo absurdo, está sendo muito forte, muito mais do que o verão do início do ano ou do final do ano passado. Lógico, maior a quantidade de gás carbônico, mais quente vai ficar. E aí ele vem e coloca aí, outono, período, março, abril e maio, período de redução de temperaturas, das umidades relativas do ar e das chuvas. Nessas estações, as noites são mais longas que os dias. Então, a gente fala que a noite está mais fresquinho, tá melhor de ficar na varanda, de ficar no portão. Os ventos ficam mais intensos e os dias mais secos. Isso contribui para a ocorrência de queimadas e de problemas respiratórios nos seres humanos. Já a redução de chuvas tem impacto na agricultura e no nível dos rios. Com relação a algumas espécies de plantas, o período traz como característica a queda de folhas, caducifólia, mecanismo de adaptação ao clima. Ou seja, volta a falar, é quando a gente fala que a noite está melhor para a gente ficar no portão conversando, está mais fresco, ficar na janela, tomando conta da vida dos outros, ficar na rua, cuidando da vida dos outros, né? E para finalizar, junho, julho e agosto, o inverno. Período mais frio e mais seco do ano. Voltamos? Voltamos? Não estão aparecendo para mim. Aí, para a gente finalizar, as estações do ano inverno, junho, julho e agosto. Quando ele vem e fala período mais frio e mais seco do ano. As chuvas são escassas, contribuindo para a poluição do ar. Nessa estação, as noites são mais longas que os dias devido à menor incidência de raios solares na região. É comum ocorrerem geadas e nevadas em diversos locais durante essa época. Por causa disso, ocorrem nesse período as migrações de algumas espécies de animais para locais de temperatura mais elevados. Ele coloca aí o resumo das estações do ano para vocês entenderem. E isso devido ao movimento de translação, porque o movimento de rotação lhe passa os dias e noites. Na página 233, finalizando aí, ele vem e coloca aí para vocês zonas climáticas, onde ele vem e coloca o seguinte, a desigualdade do recebimento de energia e luminosidade associado à latitude também caracteriza as zonas térmicas, ou seja, é quando as zonas climáticas elas são diferenciadas devido à luminosidade e energia, ou seja, tem a sua característica específica, ela acaba, vamos botar assim, se subdividindo em outras regiões devido ao clima específico. Então, que ele vem e caracteriza aí para você. Nas zonas climáticas, na página 233, ele vem falando que é como se as zonas se subdividissem devido à energia e à luminosidade que recebem. Tanto que ele caracteriza para vocês aí na página 233. Zonas polares norte e sul. É quando ele vem e fala, são conhecidos também como círculos polares, onde se apresenta menor temperatura média, que é com temperaturas negativas durante todo o ano. Por isso, essa figura, essa foto meio esbranquiçada. Já nas zonas temperadas norte e sul, a temperatura média do ar é mais amena, sendo significativa a diferença entre o período mais quente e mais frio, devido à amplitude térmica. Já nas áreas de Trópico de Câncer, que é no hemisfério norte, e Trópico de Capricórnio, que é no hemisfério sul,
ele vem falar que são zonas tropicais ou intertropicais, denominadas, vamos botar assim. Temperatura média do ar alta e grande pluviosidade. Isso acontece devido à energia solar. Já no Brasil, ele vem e fala o seguinte, ó, grande variedade de climas devido à sua posição geográfica. Por isso que eu posso falar lá que a gente tem lá os biomas lá, característicos biomas brasileiros, onde ele vem e tem o clima, né, a temperatura característica devido a isso. Porque no Brasil eu tenho essa variedade climática devido à posição que ele se localiza, tanto que ele vem e fala posição geográfica. Na página 239, a gente finaliza esse capítulo quando ele vem e fala dos eclipses. Que a gente sabe que nós temos eclipse solar e eclipse lunar. Coloquem aí na página 239 para vocês verem aí. Ele vem e coloca aí para vocês, ó. Ao realizar o movimento de translação em torno do Sol, associado aos movimentos de rotação e revolução, pode acontecer de a Terra, o Sol e a Lua se alinharem. Como assim? Quando eu falo da eclipse solar, eu falo que a Lua, vocês podem ver pelo desenho aí, a Lua está entre o Sol e a Terra. Vou botar aqui, olha. Vou botar para vocês, para ficar melhor para vocês verem, ó. Cadê meu dedo aqui? Aqui. Onde ele vem e fala, ó, está entre o Sol, ó, aqui, ó. A Lua está entre o Sol e a Terra, tá vendo, ó? Você tem ela aqui, olha. Eclipse solar. Ih, Matheus Pinho aqui, meu Deus. Eclipse solar ocorre quando a Lua está posicionada entre o Sol e a Terra, sendo um fenômeno raro. Tanto que ele vem e coloca aí, olha, a relação da umbra, que é a região da sombra que não recebe luz, e a penumbra, que recebe alguns pontos de luminosidade. Quando ele vem para eclipse lunar, ele vem e fala que a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua. Aí ele te dá essa figura aqui, olha. A Terra posicionada entre o Sol e a Lua. Ele te dá essa figura melhor aí. E aí, ele vem e coloca para você, olha, a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua. Quando isso ocorre, a Terra projeta dois tipos de sombra. A umbra na faixa central e a penumbra nas faixas laterais. E ele vem e coloca algumas características aí para vocês. E o capítulo 1 dessa unidade 4 desse livro fala somente isso. Rotação, translação, eclipse solar, eclipse lunar. Ele vem literalmente te revisando conceitos, vamos colocar assim, lá da antiga quinta série, lá do 6º ano. Tudo bem até aí? Oi, gente? Preciso que vocês, então, abram na página 243 para a gente completar esse quadro aí. Peço a vocês que façam os exercícios da página 241 e 242. E vamos fazer esse quadro aí da página 243, onde ele coloca aí os movimentos da Terra. Conseguiram chegar até aí? Vamos lá. Na página 243, ele coloca aí, ó, movimentos da Terra. Podem ser organizados em... De um lado, ele já colocou a translação para vocês. Aí ele vem e coloca, ó, responsável por estações do ano. Aí embaixo vem um outro quadrado. Vocês vão colocar zonas climáticas.